Olá, alunos! Agora eu quero que vocês acompanhem lá na apostila de vocês, na página 73, o momento da leitura 2, né, que vai falar ainda sobre a exploração do trabalho infantil no Brasil, mas a partir de outro gênero textual. Vamos ver ele então. Inicia-se assim. Para tentar acabar com a exploração do trabalho infantil, muitas ações e projetos vêm sendo desenvolvidos por diferentes órgãos públicos e privados em todo o Brasil. Esses órgãos contam com o apoio e ações da sociedade, para que as crianças obrigadas a trabalhar possam desfrutar de um futuro digno e, mais do que isso, que o presente delas seja transformado em um verdadeiro presente, no sentido de que, não seja só uma vida de sofrimento e trabalho. Então veja o anúncio a seguir. Então nós temos ali o gênero anúncio. Nós encontramos: isso não é brincar de casinha, isso é exploração no trabalho infantil. Tem, né, o rosto de uma menina, quadriculado para não ser identificada, e ela está trabalhando, passando roupas, né? Então, é um anúncio que chama atenção para esse tipo de exploração infantil. O trabalho infantil, que ela não tem nem altura, para vocês observarem ali, ó. Ela está em cima de um caixote, porque ela nem alcança, né, a mesa para passar a roupa, né? E logo abaixo tem o telefone, denuncie, né? Trabalho infantil não é brincadeira, né? Além de desempregar o adulto e desvalorizar o trabalho infantil compromete a integridade física, mental e o futuro de uma criança. Explora justamente quem ainda nem sabe como se defender. Por isso, se você identificar a exploração do trabalho infantil, denuncie, porque usar o trabalho infantil não é brincadeira. Porque, né, é um anúncio do Ministério Público do Trabalho chamando a atenção de que a criança não deve trabalhar, ela não tem condições para esse tipo de trabalho, né? Então, chama atenção porque quem deveria estar trabalhando é o adulto, às vezes também está desempregando um adulto. Então, esse tipo de anúncio ele tem a intenção do quê? De chamar a atenção do leitor, né? Chamar a atenção de quem o visualiza. A partir desse pequeno texto, chama a atenção da pessoa que está lendo, tem o número e depois tem outro texto explicando. E também faz analogia ali, ó, trabalho infantil não é brincadeira. Por quê? De acordo com os direitos da criança, né, a brincadeira é um dos principais direitos nessa fase da vida da pessoa, né, da criança. Então, não é brincar. Muitas crianças brincam de passar roupa, mas ali não é brincadeira como deveria ser, né? Então, aqui tem, né, uma explicação, uma nota dizendo que o Ministério Público do Trabalho é uma instituição governamental responsável, entre outras coisas, pela defesa dos direitos e interesses sociais individuais, né? Então, para quem não sabe, está ali. Então, é um anúncio que tem o objetivo de chamar a atenção e de conscientizar a população. Então, é um anúncio público, né, e também do governo, então é de uma instituição governamental, né. Temos os anúncios publicitários que têm o objetivo de vender um produto, vender uma marca. Aqui, na verdade, é para vender o quê? Uma ideia, né? Uma crítica e chamar a atenção, pedindo para que as pessoas contribuam, denunciando quando souberem, né, de alguma situação de exploração infantil, né? Então, nós vemos lá na página 74, estudando o texto. O texto da página 73 traz uma propaganda criada com qual objetivo? Qual objetivo? É um objetivo comercial, ou seja, tem a finalidade de vender um produto e divulgar uma marca ou uma empresa? Ou é um texto que tem como objetivo institucional, né? Ou seja, de promover a divulgação de um problema social ou ambiental visando conscientizar a população? Neste caso, ele é um anúncio institucional, que tem o objetivo de conscientizar e chamar a atenção da população, né? Aí pergunta qual é a instituição governamental que é responsável por este anúncio. Lembra que nós vimos ali, ó, Ministério Público do Trabalho. E tem até uma nota explicando para quem não sabe o que é o Ministério Público do Trabalho, tá? Então, todas as informações que são solicitadas estão no próprio texto, tá? Quando em que veículo de comunicação esse texto foi publicado? Ó, porque existe fonte para a gente saber de onde foi tirado o texto, né? Então, tá ali, ó. Foi publicado na IN. Quando tem esse IN, quer dizer o quê? Local onde foi publicado o texto. Folha do Estado de Cuiabá, né? Dia 13 de fevereiro de 2009. Então, Folha do Estado de Cuiabá é um jornal, né? Um jornal
não online, mas jornal físico, né? Então, foi publicado neste jornal no dia 3 de fevereiro de 2009. Então, sempre leiam todas as informações que aparecem junto com o texto. Elas não estão ali por acaso. Hum? O que está sendo divulgado por meio deste texto? Divulgado, a propaganda que né, o anúncio está divulgando? Está divulgando que existem crianças sendo exploradas através do trabalho infantil. E que isso não é uma brincadeira, não é algo simples, comum. Não, é algo sério que precisa ser combatido, por isso denunciado. Hum? Então, ali nós temos a mensagem de propaganda, isto é, que divulga algo ao público, criada com objetivos comerciais, institucionais ou culturais, religiosos, políticos, entre outros, é um gênero textual denominado anúncio publicitário. Então, todo anúncio publicitário tem essa ideia de vender uma ideia, né, uma mensagem, fazer uma crítica, né, uma condição social, uma conscientização, né, ou então apenas vender uma marca, um produto. Vai depender muito, né, de qual é o objetivo e de qual é o tipo de anúncio publicitário, se é um anúncio comercial ou institucional. Hum? Ali na 5 aparece uma característica dos anúncios publicitários é apresentar argumentos para tentar convencer o público a adquirir o produto, né, quando for um anúncio comercial, ou adquirir a ideia ou a causa, ou seja, se envolver com aquela ideia, com aquela causa, defendê-la, né, que é o caso do anúncio institucional, cultural, político, religioso. Então, qual é o argumento utilizado no anúncio lido para tentar convencer o público a ajudar no combate à exploração do trabalho infantil? Voltando lá, isso não é brincar de casinha. Isso é exploração do trabalho infantil. Então, ele traz a imagem e traz este pequeno texto, dizendo: não, isso aqui não é brincadeira, prestem atenção. Né? Então, é o argumento que foi utilizado em primeira instância para tentar convencer o leitor de que aquela ideia é, deve ser combatida. Né? Certo? Então, sempre localizar qual é a informação. Nós estamos trabalhando com um artigo de opinião. Sempre digo para vocês quais são os argumentos que comprovam a opinião de vocês, o ponto de vista. Quais exemplos vocês apresentam para tentar convencer o leitor para que a ideia de vocês é verdadeira, né? É a melhor, é a adequada. Então ali é a mesma coisa, só que agora nós temos um espaço menor. O anúncio publicitário ele é bem mais objetivo, bem mais direto, mas mesmo assim apresenta argumentos, né? E além disso, o uso da imagem, né? A imagem também contribui nesta argumentação. É o que diz aqui, ó, na questão 6. O anúncio publicitário geralmente é composto de texto verbal e não verbal, ou seja, tem o texto verbal, a escrita, e o não verbal, que são as imagens, né? O texto verbal apresenta e contextualiza o que está sendo representado por meio da linguagem não verbal. Observe novamente o anúncio e identifique qual dos textos verbais apresenta o problema social e qual o contextualiza para o interlocutor. Então, se a gente voltar lá, qual é o texto que está apresentando o problema, né, para o leitor, né, o interlocutor? É este texto aqui, o texto inicial que mais chama atenção, que se destaca ali. E qual contextualiza? É este outro texto aqui, com mais detalhes, né? Então, ele vai aprofundar a questão. Trabalho infantil não é brincadeira. Por quê? Além de desempregar o adulto e desvalorizar o trabalhador, o trabalho infantil compromete a integridade física, mental e o futuro de uma criança. Está explicando por quê. Isso aqui também é argumentar. Então, aqui apresenta a ideia e aqui continua argumentando e contextualizando. Certo? Então, geralmente isso acontece no gênero publicitário, né, nos anúncios publicitários, seja da esfera institucional ou da esfera comercial. Hum? E daí pergunta lá na 7, que tipo de exploração no trabalho infantil está sendo denunciado ao anúncio? Né? Que trabalho é esse? Nós vimos lá no texto anterior, o texto de informação, que tinha alguns tipos de trabalhos infantis mais comuns aqui no Brasil. Né? E este é o trabalho doméstico, é um deles. Né? Eu quero que vocês então leiam, né, os demais exercícios e tentem responder, né, a questão 8, a 9, a 10, né, sobre este gênero, né, o texto publicitário, ali, o anúncio publicitário. Né. Tem este texto também contextualizando o trabalho infantil doméstico no Brasil, né, como que ele surgiu, né, como que ele é visualizado atualmente, quantas pessoas, quantas crianças ainda trabalham, né,
nesse ramo. E aqui, na página 76, nós encontramos outro anúncio, né, conversando sobre o texto. No texto do anúncio, há a indicação de que o trabalho infantil desemprega o adulto e desvaloriza o trabalhador. Né? Como isso pode acontecer? Algumas pessoas até comentaram isso no texto 4, né, na redação 4 que eu pedi para vocês. Então já adiantaram essa parte aqui. Um dos principais direitos de uma criança é o de brincar. Lembra que eu falei? Porque ele usa a palavra brincadeira lá no anúncio. Porque é um dos principais direitos da criança e ela não está brincando naquele caso. Né? Além de ser prazeroso, brincar é uma atividade essencial para o crescimento saudável. No entanto, essa atividade não faz parte do cotidiano de muitas crianças que passam o dia trabalhando. Em sua opinião, do que mais uma criança precisa para ter um crescimento saudável? Isso aqui é mais para a gente refletir, né? Vocês não vão poder me responder agora, né? Mas aqui nós temos também outro anúncio. Vamos ver ali, ó. Quem também luta contra o trabalho infantil? Dia 12 de junho, ó, recentemente, é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. No Brasil e no mundo existem diversas instituições públicas e privadas que se tornaram conhecidas pelos programas que desenvolvem na luta contra a exploração do trabalho infantil. Entre elas destacam-se, né, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, criada após a Primeira Guerra Mundial, tem o objetivo de lutar contra as condições injustas, difíceis e degradantes dos trabalhadores infantis. Temos também a Fundação Abrinq, né, criada em 1990, que é uma instituição sem fins lucrativos que tem por objetivo oferecer aos jovens acesso à educação, saúde, cultura, lazer, formação profissional e inclusão digital, além de conscientizar a sociedade sobre os direitos da infância e da adolescência. E temos também aqui a Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, criado em 1946 e está no Brasil desde 1950. Realiza programas importantes que ajudam crianças e adolescentes a terem seus direitos garantidos, entre eles uma infância sem precisar trabalhar. Então, são algumas organizações que também lutam, né, contra o trabalho infantil. O que eu quero que vocês façam agora, né, além daqueles exercícios da página 75, façam também os exercícios aqui, né? Eu quero que vocês façam este exercício, o 4. Leia o outro anúncio também produzido pelo Ministério Público do Trabalho com a mesma finalidade. Nele é um exemplo de como denunciar o trabalho infantil. Então vocês vão ler e respondam no caderno de vocês a letra A e a letra B, ok? Aí, vocês vão encontrar na página 78, né, explorando a linguagem para fazer em casa. Né? Então, lá no alto do anúncio publicitário da página 73 aparece a seguinte informação: isto não é brincar de casinha, isto é exploração do trabalho infantil. Aqui é mais para a gente analisar o uso das palavras. Ele pergunta: a que classe de palavras pertencem os vocábulos em destaque? O isto. Alguém lembra? Sim? Não? Então, ó, o isto, ele é um tipo de pronome. Lembra que o pronome é a classe de palavras que vem junto ou no lugar do substantivo, para evitar a repetição. Neste caso, o isto está demonstrando algo dentro de um espaço, no caso ali no contexto do texto. O isto é um pronome demonstrativo. Tá? E o que ele está demonstrando? É isso que vocês vão me dizer ali na letra B, certo? Então, eu quero que vocês façam os exercícios da página 78 também. Ok? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente conversa mais um pouco sobre isso, sobre este conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.